Deus, tem piedade de nós. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra escrita no livro de Eclesiastes, no capítulo 12. Livro de Eclesiastes, no capítulo 12. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Bendito é o Senhor. O título diz: a mocidade deve preparar. Sobe só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Deus abençoe. A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Vaidade e vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Estes versos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é teu nome. Glória a Deus. Aqui nós lemos, irmãos, quase no final, que as palavras dos sábios são como aguilhões. Há alguns tipos de aguilhões, mas este aguilhão que fala aqui, irmãos, é como usavam ali as pessoas que cuidavam dos rebanhos, pastores, que eles tinham
uma vara de madeira. Na ponta dessa vara tinha ali uma peça pontiaguda de algum metal. E aquilo, quando o rebanho ele começava a se desviar, ali o pastor ou quem estava ali conduzindo o rebanho, ele cutucava aquela ovelha, aquele animal, com esta vara, com esta ponta, chamada de aguilhão, e aquele animal voltava de novo pelos trilhos que eles tinham que andar. E assim o Senhor faz conosco, irmãos. Nós até cantamos este hino 23, e o Senhor confirmou essa palavra por este hino também, que a vara do Senhor e o seu cajado, ele nos conservam em retidão. E é isto, aqueles que estão aqui, irmãos, e têm a sua vida, que ela é conduzida dentro da retidão, é porque eles deixam que a palavra do Senhor, ela tenha livre curso na sua vida. Não é fácil se submeter à palavra, mas é necessário, e quem ama o Senhor sente prazer em se submeter à palavra e aos ensinamentos do Senhor que nos conduz. Porque muitas coisas do que o Senhor nos fala e nos instrui, irmãos e irmãs, isso conflita com os desejos que se manifestam neste corpo terreno. Ele é cheio de desejos, e a vontade de Deus, uma vez quando nós ouvimos as suas instruções, muitas vezes isso conflita com os desejos nossos. Mas aquele que tem prazer na lei do Senhor e ocupa sua mente de nela meditar, de dia e de noite, quando a palavra conflita com os seus desejos, ele ou ela glorifica a Deus e recebe com satisfação, com júbilo, com alegria, tudo aquilo que vem da parte de Deus, irmãos. E aqui escrevia o rei: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele queria deixar aqui, irmãos, através deste capítulo, para que nós refletíssemos que as etapas da nossa vida, elas diferem, e diferem muito, uma etapa da outra. E para cada etapa, nós temos que saber aproveitá-las bem. Ele começou aqui a falar da mocidade. Ele podia falar: lembra-te do teu Criador nos dias da tua infância, que não estaria errado também. Mas quando ele fala mocidade, é porque quando se refere à mocidade, a mocidade já tem a mente mais consciente daquilo que é correto e daquilo que não é. E também a mocidade é uma fase que está aflorado o vigor, está aflorado os sonhos, as motivações interiores, são ávidas por perseguir os sonhos, os seus intentos. Então, nessa fase ele dizia: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Saiba aproveitar os dias da tua mocidade com luz, com sabedoria, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham dizer: não tenho neles contentamento. Porque aqui neste mundo que nós vivemos, amados irmãos e irmãs, tem os dias de alegria, tem os dias de júbilo, de conquistas,
mas também tem os dias de choro, tem os dias de pranto, tem os dias que nós parece que durante aquele período não ganhamos nada, só perdemos. Tem uns dias que nós conseguimos ajuntar, mas tem os dias que as coisas só espalham e parece que a gente vê as coisas fugir do nosso controle. Quantos estão aqui nesta noite e que está diante de circunstância que já confessou até ao Senhor: Senhor, as coisas estão fugindo do meu domínio, estão indo fora do alcance do meu controle, está fugindo do meu controle. E eu estou esgotando as minhas forças e já estou vendo que o que eu tenho de forças já está na reserva. Já estou esgotado, já estou esgotada e eu preciso de imediato de uma intervenção divina, de uma intervenção da tua parte. E o Senhor, irmãos, Ele dá graça aos humildes e Ele coloca resistência para com os soberbos. E o Senhor, Ele não quer sacrifício, Ele atenta para um coração quebrantado. E muitos estão aqui reunidos nesta noite, diante de adversidades, e também entraram aqui com o coração quebrantado. Para o justo nasce luz nas trevas, irmãos. E o Senhor fará, através desta palavra, com que a luz venha aparecer neste período nublado de trevas que está desenhado na tua vida. E o Senhor, Ele, por esta palavra, Ele vai tomar medidas para que esse cenário que tu entraste aqui, esse cenário da tua vida, pode ter certeza, ele não é definitivo. E ele vai passar da tua vida também. O Senhor muda, o Senhor cria a Irmandade, veja bem, o Senhor, quando criou os céus e a terra, o Senhor criou e fez a criação de matérias, algumas criações de matérias pré-existentes, mas tem outras criações de Deus, que está aqui no Gênesis, que ele não existia, não tinha a pré-existência da matéria. Ele chamou a matéria à existência, e da existência da matéria ele criou muitas coisas que nós vemos. Para que o Senhor criasse o homem, já existia a matéria. Era a matéria pré-existente, que era o barro. Mas para o Senhor criar o sol, criar a lua, Ele chamou a matéria à existência para criar, irmãos. O Senhor não encontrou matéria-prima aqui na terra para criar o sol, a lua, as estrelas. O Senhor primeiro criou a matéria e depois Ele fez esses astros e outras coisas também. Então o Senhor, Ele pode fazer com que aquilo que não existe no nosso caminho venha a existir. Não tem saída, Deus cria saída. Não tem uma luz, o Senhor faz aparecer uma luz. Não tem forças, Deus faz aparecer a força. E não tem condições, o Senhor também cria as condições. Irmãos e irmãs, este povo, nós tínhamos e temos por dever de nós analisarmos isto e refletirmos nisto. Este povo é o povo mais bem cuidado na face desta terra. Este povo é o povo mais bem protegido na face desta terra. Não existe nenhum povo tão bem cuidado e tão bem protegido como o povo de Deus na terra. Tudo é patente aos olhos do Senhor. Hoje eu estava no meu trabalho e chegou lá uma testemunhada.
E ela falou assim: eu preciso compartilhar uma alegria com o irmão. Eu falei: pode falar. Ela falou assim: eu cheguei em casa, meus filhos estavam meio chorosos, tristes, porque comia, mas não tinha mistura, e eles não aguentavam mais essa situação. E quando me contaram, eu fiquei com o coração partido, mas eu falei para eles assim: olha, vai orar, que é assim que nós somos ensinados. E ela falou que eles foram orar, as crianças. Deu 20 minutos, irmãos. Veio uma irmã da piedade, levou ali aqueles pão de frios, diversos pães de frios de todos os sabores, e as crianças saltavam ali de alegria e falava para a irmã: foi Deus que enviou a irmã na nossa casa. Então esse é o Deus da previdência e da providência também, e tudo Ele faz além daquilo que nós imaginamos. E Ele dizia aqui: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que se escureça o sol, porque isto acontece, irmãos. Se tem várias metáforas que são escritas aqui, mas isso acontece. Ele às vezes escreve de uma forma comparativa: antes que escureça o sol e a luz e a lua, no dia em que tremerem os guardas da casa. Já fala da velhice, porque os guardas da casa aqui, ele fazia uma alusão às mãos, que as mãos, quando a pessoa está no tempo da mocidade, está no seu vigor, ele usa a mão para defender, para fazer tantas coisas. Então, ele falava aqui: no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes. Aqui, quando falava se curvarem os homens fortes, falava das pernas, irmãos, as pernas se enfraquecerem e ali já se curvarem, e cessarem os moedores, falando dos dentes, por já serem pouco, e se escurecerem os que olham pelas janelas, falando dos olhos, porque quando chega a velhice, todos esses sintomas começam a aparecer na nossa vida. E as duas portas da rua se fecharem, falando dos ouvidos, por causa do baixo ruído da moedura, como também quando temerem o que está no alto e haver espantos no caminho, porque quando a pessoa fica idosa, ele já tem medo de altura, o caminho já anda com bastante dificuldade, às vezes com os passos bem lentos, às vezes com auxílio de uma bengala. E florescer a amendoeira, quer dizer, quando os cabelos se tornarem brancos, e o gafanhoto for um peso, falando deste corpo, o gafanhoto for um peso, porque o homem vai à sua eterna casa e os pranteadores andarão rodeando. Isso é o dia do funeral do homem, quando ele vai à sua eterna casa e os pranteadores andam rodeando. Antes que se quebre a cadeia de prata e despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volta à terra. Quer dizer, antes que vai falindo todos os órgãos, e o pó volta à terra como era, e o espírito volte a Deus. Então, antes que isso aconteça, ele falava assim: lembra-te da tua mocidade, que está com vigor, com força, com ânimo, com tantos planejamentos. Irmãos e irmãs, espiritualmente também, nós passamos por fases da nossa vida. E são fases que nós temos que saber aproveitar. E o Senhor, por esta palavra, Ele também vem nos despertar para que nós atentamos para as fases espirituais da nossa vida. Quer dizer, o que o Senhor está querendo dizer aqui? Povo meu, me busque. Povo meu, congregue, as portas das igrejas estão abertas. Povo meu, se reúnam.
Povo meu, se santifique, porque ainda a minha voz, a minha palavra se manifesta no vosso meio. Povo meu, busca o reino dos céus, busca os meus dons, busca os revestimentos dos céus. Como falava aqui, lembre-te da tua mocidade antes que venham os maus dias. E o Senhor está falando agora espiritualmente. Não abra mão, não coloque dificuldades, não coloque empecilhos para me servir, porque virá um tempo que não conseguirão, buscarão e não me encontrarão. Chegará o tempo que esta reunião, ela já não conseguirá acontecer mais, porque a perseguição, ela virá na terra e ela não está muito longe de se iniciar. Chegará o tempo que essas casas de orações, elas não ficarão repletas como hoje nós estamos vendo, repleta de um povo que veio aqui. Ninguém veio com ódio, ninguém veio aqui para tirar satisfação com ninguém, ninguém veio aqui com rancor. A maior parte dos que estão aqui vieram com o coração contrito, trazer um louvor, trazer, bendito é o Senhor, alguma coisa. Então busque ao Senhor enquanto se pode achar, bata, porque a porta ela ainda se abre, busca que ainda dá para encontrar, pede que ainda recebe, porque irmãos e irmãs, não podemos esquecer que vai chegar o tempo que o poder do povo santo vai ser tirado. Isto é bíblico, está aqui, irmãos. O poder do povo santo vai ser tirado. Antes tinha perseguição, como houve lá no passado, no início da era cristã, e que está registrado aqui, tinha perseguição, mas muitos se ocultavam em cavernas, se escondiam e passavam ali meses escondidos. Mas hoje, irmãos, isto não funciona, porque as pessoas que forem fugir para as cavernas, hoje tem drones e satélites que vai atrás e pega e localiza, e hoje cresceu muito a ciência. Então tem certas coisas que a igreja vai ter que passar, mas enquanto nós estamos no tempo da mocidade espiritual, busca o Senhor, se preocupa com o seu semelhante. Hoje eu estava conversando com uma irmãzinha que trabalha comigo, ela falou: irmão, ore a Deus, porque nós, com um grupinho de moças, nós vamos fazer uma visita, e esta visita é difícil, é para alguém que está numa depressão profunda e é jovem como nós. E eu falei: a partir deste momento já estou em oração por vocês. É isso que Deus quer ver, irmãos. Outro dia veio aqui uma lotação lá de São José dos Campos, e uma parte daquela lotação feliz falando para nós: olha, foram várias irmãs e irmãos daqui visitar nós lá, só deixou alegria. Isso tem que estar no nosso meio. Irmandade, vamos descruzar os braços, vamos sair da inércia, vamos se preocupar conosco, com a nossa família, mas também com aqueles que, aleluia, estão precisando de nós e não fazem parte da nossa família no sangue, mas faz parte da família de Jesus Cristo. Se este povo, antes de acabar este culto, e esta palavra fizer propósitos, ó Deus, eu estou ouvindo a Tua palavra, e eu sei que os dias maus vão vir, conforme a Tua palavra está falando, mas eu queria ser tomada aqui de uma disposição, para eu fazer alguma coisa na Tua obra, para eu Te servir, para eu suprir a necessidade de alguém, para eu visitar alguém.
para eu tocar um hino para alguém. Glória ao nome santo do Senhor. Se este povo, enquanto estiver aqui ouvindo esta palavra, fizer um propósito com Deus: ó Deus, me tira dos domínios destas coisas que tiram o meu foco. Eu perco tempo vendo tantas coisas, que este tempo poderia aproveitar ele para estar lendo as Escrituras, para estar conversando com a minha família sobre as tuas grandezas. Eu perco tempo com tanta coisa e eu me sinto vazio, me sinto vazia, mas eu não consigo me libertar. Eu estou sob o domínio destas forças. Se este povo que está aqui, enquanto esta palavra é pregada, fazer a Deus aí um apelo, uma súplica, para que Deus se compadeça de ti, pode ter certeza viva, o Senhor, como Jesus Cristo, num piscar de olhos, Ele transformou em questão de segundos a água em vinho. O Senhor promete a este grande povo que está aqui: se tu clamares, o Senhor vai transformar um por um, uma por uma. Deus é capaz de te transformar. Clama a Deus, busca uma comunhão agora, que o Senhor, nestes poucos instantes que tu firmar a tua comunhão com os céus, o Senhor já vai fazer uma transformação. Aleluia. Sinta agora o seu ser transformado por esta palavra. Deus vai te transformar desde a tua natureza até a tua mente. Deus vai te ensinar a administrar o teu tempo. Se tu entendesse que o teu tempo é tão precioso, bendito é o nome santo do Senhor, e o Senhor vai ensinar a ti a administrar o tempo, em nome de Jesus Cristo. Seja liberto, seja liberta de todas as amarras que te amarraram e que te limitaram na presença de Deus. Essas amarras, elas exercem uma limitação muito grande, impedindo o teu progresso e o teu crescimento espiritual. Bendito é o nome santo do Senhor. Tu coloca 2 tijolinhos na sua construção, mas depois tu perde 3, porque é uma dificuldade muito grande, parece que não sai do lugar. Mas seja liberto dessas amarras. Tudo que for que a tua carne te amarrou, o Senhor te liberta. E tudo que for o que o inimigo semeou na tua vida, na tua natureza, o Senhor mata estas sementes pelo poder desta palavra. Glória. Se tu pudesse imaginar o poder da transformação desta palavra. Deus veio aqui para te socorrer. Ele dessa vez, Ele não atenderá o clamor pelas tuas palavras, pelo aquilo que a tua boca clamou. Ele veio aqui para socorrer o apelo da tua alma. Foi a tua alma que gritou, foi a tua alma que apelou, foi a tua alma que clamou, e por causa deste clamor, o Senhor veio aqui por esta palavra te libertar destas amarras, em nome do Senhor Jesus. Seja transformado, seja transformada. Receba agora em nome do Senhor Jesus, aleluia, um grau de espiritualidade maior. A glória, suba na comunhão. O Senhor agora vai te revestir de espiritualidade. O Senhor vai cortar algumas amarras, porque aquilo que é da tua natureza humana, Deus te liberta, e aquilo que foi o diabo que lançou e semeou, Deus mata essa semente. Porque quando Jesus Cristo falava com os seus discípulos e o seu fim já estava chegando e ele ia finalizar a sua missão no madeiro da cruz, ele estava conversando com seus discípulos. Aí ele viu o príncipe das trevas se aproximando e os discípulos não tinham visto, mas ele falou: levantai-vos, vamos daqui, porque o príncipe deste mundo está se aproximando, e nada do
o que é dele tem em mim. E Deus fala para a igreja agora: ó igreja, desperta, levanta, que o príncipe deste mundo está no calcanhar da igreja, mas nada dele que é dele tem, aleluia, no Senhor. Mas o príncipe deste mundo está no calcanhar da igreja, e hoje no final desta palavra, o Senhor vai colocar este domínio espiritual maligno debaixo dos pés da igreja, em nome de Cristo Nazareno. O Senhor te dá agora autoridade de espírito, tem dons preciosos de Deus que está aí em ti, e tu nem faz conta que isto está em ti. Tem dons preciosos de Deus que está na tua vida, e tu não imagine a potência e a eficácia deste dom, mas ele está na tua vida. E hoje, dentro deste recinto santo, antes desta palavra se acabar, este dom vai te tomar, este dom vai se manifestar. Não é que Deus vai mandar ele dos céus, porque ele já está na tua vida, ele já está no teu ser. Glória ao nome do Senhor. E este dom vai se manifestar na tua vida, e todos esses fluidos malignos que se encostaram em ti, sinta agora por este louvor que sai da tua boca. Ele tem que se distanciar de ti, ele tem que se distanciar da tua casa. Sinta o vigor, sinta a juventude te tomar. A força que está no vigor da mocidade, materialmente falando, hoje este vigor espiritual toma até o mais idoso, aqueles em que a amendoeira já está florescendo. Você está aqui, a amendoeira florescendo, o teu cabelinho branco, bendito é o nome do Senhor. E os que olham pela janela já vão perdendo a força, os teus olhos, eles já vão perdendo a força, mas tanto a ti como todo este povo que está aqui, um vigor muito grande vai te tomar. Deus, irmãos, ele está alertando o povo, porque o nosso inimigo, ele não está brincando, ele é astuto, ele vem de forma sorrateira e de uma forma cruel. Ele está fatalizando a muitos, aleluia, que estão aí desapercebidos. Vem o conselho, não quer aceitar o conselho. Vem algum ensinamento, acha que é duro, é invasão de privacidade. Esses irmãos vêm aconselhar, mas ele invade a minha privacidade. Eu faço o que eu acho que eu devo fazer, eu me sinto bem me produzindo desta forma. Isto não é doutrina, isso é uso e costume. Se isso é uso e costume, o conselho do uso e costume, ele foi dado na inspiração do Espírito Santo, porque muitos falam, não está na Bíblia, mas a Bíblia, irmãos, ela está escrita e revelada pelo Espírito Santo, e ficou ali no tempo dos apóstolos, que serve para nós até hoje. Mas depois que a Bíblia foi escrita e finalizada, vieram homens santos, homens puros, como existe até hoje, que Deus ainda manifesta nesses homens o seu querer. Deus toma esses homens pelo Espírito Santo para instruir, para redarguir. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. E bem-aventurados são aqueles que, ouvindo o conselho, falam: isso está mexendo comigo, eu me sinto bem assim, mas se isso é um conselho vindo de um homem de Deus, eu vou aceitar. Tem aqueles que não aceitam, bate de frente, e irmãos, mas Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Se hoje tu já foi aconselhado, tu já foi aconselhada, e olhando na sua vida, olhando no seu corpo, tem insígnias que os conselhos reprovam, se liberte. Se liberte,
porque Deus quer te abençoar. Não resista, não fica com a tua natureza humana resistindo àquilo que Deus te pede. Bendito é o nome santo do Senhor. Deus vai entrar com santidade no meio do povo, e quem quiser ser santo, santifique-se mais ainda, e quem é sujo, suja-se mais ainda. Deus vai santificar este povo de uma tal maneira, porque este povo já foi determinado para ser enviado. Ó igreja, a igreja já foi designada por Deus para ser enviada no meio dos lobos devoradores, no meio das feras que estão aí no mundo espirituais. É que a igreja muitas vezes não percebe, mas nós andamos no meio de lobos, nós andamos no meio de feras, aleluia, espirituais, que brotam lá do fundo do abismo do inferno e das trevas e se misturam no nosso meio, e nós não percebemos, e às vezes damos vazões e de repente perdemos a espiritualidade, somos tomados de crises de ansiedade, não dormimos mais e tantas outras coisas. Se esse povo buscar ao Senhor, o Senhor enche este povo de paz, a ansiedade não toma este povo, a depressão o Senhor te liberta. Ou esse Deus que fala conosco é um Deus fraco, de poder limitado, que não enxerga as coisas. É assim que a igreja entende? Ou esse é um Deus de poder ilimitado, que vê tudo com o seu divino olhar, vê os céus, vê a terra e o que está sendo tramado no inferno? Se é assim que a igreja entende, saia do calabouço agora. Esta reação que Deus quer ver no meio do seu povo. Bendito, tanta santidade vai entrar no meio do povo, vai entrar santidade no pensamento do povo, vai entrar santidade nos olhos do povo. Nós seremos cheios de santidade, aleluia, até a sombra tua vai curar. A igreja crê nisso que Deus está dando, que até a tua sombra vai curar. Se prepara que Deus vai enviar. A santidade vai entrar na tua vida. E alguém não vai gostar de ouvir isto, mas a santidade ela vai entrar até no teu leito. Porque o que tu pratica hoje no teu leito, mas é a mulher que Deus me deu, é o homem que Deus me deu. Sou casado e sou casada. Mas Deus, Ele está vendo tudo. E o que tu pratica hoje no teu leito, está incomodando o Senhor, viu? Está incomodando o Senhor. Busca de Deus sabedoria, porque ainda dá tempo. E Deus quer apagar alguma coisa do passado. E se tu não tiver, como se diz, uma melhor compreensão de tudo, busque conselho com o ministério. Porque tem coisa que Deus não pode falar aqui em cima. Mas o teu comportamento no teu leito está importunando o Senhor. E Deus quer te abençoar. Receba esta palavra como vinda dos céus. E é o final dela. Sabe o que Deus acabou de me mostrar, irmãos? Pela revelação, nem passou na minha mente isso. Aquela parte que Davi coloca as armaduras, e ele dá 3 passinhos e fala, isso aqui não consigo, rei, pode tirar. Aí tinha um gigante lá. Aí o Senhor falou, vai lá, pega 5 pedrinhas, seixos no ribeiro, que eu vou fazer uma obra. E ele tinha uma funda na mão, então quando ele pegou aquela pedrinha, não precisou nem as 5, uma só. Ele pôs ali na funda, rodou, o Senhor colocou força e direcionou o alvo. Foi o Senhor que direcionou.
Quando ele soltou, o Senhor fez com que a pedra ela fosse pega na fronte dos gigantes, aonde que ele estava mais vulnerável. Bendito é o Senhor. E é isso que Deus fala no final desta palavra. Igreja, não perca esta comunhão, porque agora, aleluia, nesta comunhão, o Senhor, Ele vai derrubar algum gigante da tua vida, em nome do Senhor Jesus, aleluia. O gigante, ele vai cair, ele vai parar de perturbar o teu filho, ele vai parar de perturbar a tua filha, ele vai sair do teu matrimônio, ele vai sair dos teus negócios, ele vai sair da tua saúde. Que comunhão santa, irmãos, se sente aqui, porque é ordem da palavra de Deus, e o gigante cai agora. Glória a Deus. Alguém fala, que gigante é esse? Tu vai perceber a partir desta palavra, tu vai perceber a partir desta palavra, qual o gigante que caiu da tua vida. Até o gigante dos entorpecentes e das drogas, ela vai cair da vida da tua família, seja quem for. A palavra está indo lá agora, 9h13. Glória a Deus, glória a Jesus. Então vai em paz para a tua casa, descruza os teus braços, saia desta situação que o Senhor quer ver a igreja nos seus pés, clamando a Ele de dia e de noite, porque um grande reboliço vai acontecer no meio deste povo, e é reboliço para o bem, não é para o mal. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus. Deus dará a oração dos seus servos, unidos agradecemos a Deus. Glória. Aleluia. Allah salamanaka talama salamanaya, glória. Allah salamaka talama salamaya. Allah salamaka talama. Allah salamaka talama salamaya. Allah salamanaka talama salaya. Allah ia salamanaya. Eterno Deus, Pai nosso que estás no céu, diante da tua majestade divina, volta o teu povo, a tua igreja eleita, amada, aos teus pés, para te agradecer por este santo serviço de culto, aberto em nome do Senhor Jesus. Graças nós te damos por esta oportunidade que deu a cada um de nós, cada um na sua casa. Morreu, que é um Deus vivo, esse sentimento subimos na tua casa para te louvar, te engrandecer, cultuar. Graça nós te damos por tudo que nos tem preparado, os hinos, os louvores, a oração de súplica, tudo que o Senhor tem preparado e movimentado pelo teu Espírito Santo da graça, teu servo na presidência, a revelação da tua palavra, aleluia, que veio falar com a nossa alma, mexer com o nosso ser, Senhor. Amanaia, Senhor, nós cremos e vivenciamos o poder santo do Espírito Santo, aleluia, junto de cada um de nós. A cada culto, é uma transformação, é um operar, aleluia, aleluia, aguarda o teu conselho, a tua palavra, a doutrina dentro do nosso coração, e ajuda a te servir, Senhor. Guarda-nos cada um que vai para a sua casa, e ao final deste culto nós te pedimos, dispensa os teus dons, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, o qual é bendito em eterno.
Alamasalamanaya. Alamasalamanaya. Canta, canta. Um minuto de joelho. Aleluia. Salamanaya. Dispensa, Senhor. Alamasalamaya. Aleluia. Alamasalamanacatalamaia. Ayala salamaya, glória, alama salamanaya, ialama salamanaya, laia Jesus, iala salamanaya, lamaya, ayala salamahamana catalamaya, salamahamaya, la salaya Jesus, ayala salamaya, glória. Aya salahama, salahama, mahama, salamaya, iyala, hama, hama, salamaya, hama, salamaya, la salam, iyala, salahama, lahama, hama, salayala, Jesus. Deus seja louvado. Vamos cantar o hino 39. Canta de alma. E aqui caminha em amor, se por tribulação eu tiver que passar, me protege, ó bom criador. Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser, minha alma deseja em teu reino viver. Eu desejo, Senhor, com fervor sempre estar aos teus pés em constante oração. Sarda meu coração para nunca pecar, mas andar sempre na retidão. Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser, minha alma. Eu desejo, Senhor, por ti sempre viver, exigir a coroa no céu, seja em lutas ou meu descanso és tu, ó meu Deus. Quero, ó Deus,
Glória a Deus. Parece, irmãos, que virou um jargão falar o gigante vai cair. Mas foi Deus quem falou isso nessa noite. Todos que estão aqui, um por um, o Senhor fez questão, todos, de colocar uma unção sobre um por um do que está aqui. E o gigante, ele vai cair sim, irmãos. Pode ter certeza. Nós não vamos sair daqui nem sozinhos e nem desarmados. Além de ungidos, Deus, ele sairá conosco, e esta palavra já está trabalhando na nossa vida. Precisa nem pedir. Eu sei que o amém deste povo vai colocar alguma coisa que ainda está lá fora, para mais distante ainda, irmãos. Aleluia. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os conselhos da sua palavra permaneçam em nosso coração.